A Grécia tem um parcelado como o nosso, mas quando a gente olha no mercado da Grécia, mercado do Brasil de parcelado, é uma diferença gigantesca. A gente já mandou para o Banco Central sugestões de alterações no nosso próprio regulamento, em linha com essa preocupação do Banco Central de sermos mais prescritivos do que a gente já faz para fazer o nosso gerenciamento de risco. Acho que o Banco Central, quando ele traz 108, ele está pensando, de novo, na premissa da 1285, muito que é: eu quero segurança, transparência e estabilidade para o ecossistema. Quanto mais um ecossistema for seguro, confiável e eficiente, mais as pessoas vão usar, mais o ecossistema vai crescer e é bom para todo mundo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui com mais um SOS Bacen e hoje aqui com ultra convidados. Uhul! Vamos aqui bater um papo hoje uma parte um pouco mais polêmica, vamos dizer assim, né? Exato. Para quem não assistiu, a gente já fez um primeiro episódio explicando um pouco mais de conceito, do que são, de onde vivem, o que comem. Porque a gente tá falando de quem? Bandeiras. Então, a gente está aqui com dois super convidados. O John, que é diretor de regulação da Mastercard. A Tamara, que é head do departamento jurídicos da Mastercard. Gente, eles estão aqui há muito tempo no mercado, então conseguem ajudar muito a gente com uma visão bem profunda de tudo que está rolando. E eu acho que aqui, nesse episódio, a gente quer focar em temas atuais, então em consultas públicas que estão rolando. Tem 2 consultas públicas, gente, saindo do forno, que o Banco Central adora. Eu acho que para quem não conhece, não sabe o que é consulta pública, acho que consulta pública é uma iniciativa legal que o Banco Central traz de fazer uma proposta. Olha, gente, estou pensando aqui em fazer uma regulação com esse texto. Mercado, população, o que vocês acham disso? Então, Deem suas contribuições, Deem suas contribuições. Então, você até pessoa física consegue contribuir se você quiser. Tem lá um sistema do Banco Central que você consegue entender, inclusive você ler. Já entrou no sistema que tem umas coisas Óbvio. assim, tipo, devolve meu dinheiro, de nada. Fim do Pix. Eu acho ótimo. É um bom muito momento legal. de risadas, depois você lê a norma e fica mais sério. Exato. Mas dá uma descontraída. É a rede social do Banco Central, gente. É o Twitter do Banco Central. Exato. Elon Musk que não escute a gente. Então, gente, para quem é apaixonado por regulação, assim como a gente aqui do SOS Bacen, lá tem um monte de consulta pública, inclusive que já passou, então vocês podem olhar lá. E hoje a gente vai discutir essas 2 consultas públicas que estão em voga aí. Que ainda não acabaram, né? Então, Exato. acho que é um momento bem E importante. uma fala sobre gestão centralizada de risco nos arranjos de pagamento. Então, quem não sabe o que é arranjo de pagamento, assiste lá o outro episódio, que a gente não vai falar mais. Uma outra que fala sobre BaaS. O que é BaaS? O Banking as a Service. Ah, Banking as a Service! Boa, achei que era uma marca nova. Utilizando nomes do mercado agora, né? Então, se no outro a gente falou de arranjo, agora a gente tá no BaaS, que é o nome de mercado o Banco Central gosta de comprimir coisas. Facilitou a nossa vida, né? Imagina se ele põe outro nome, né? Agora. Sabe o que é interessante? O Banco Central é um monte de engenheiro que lida com número. Né? Eles, taxa de câmbio, cupom e não sei o quê, e agora eles gostam de simplificar letras, então só pode até 4, mais do que isso. Mais que isso já não dá mais. E aí, gente, se der tempo para os curiosos de plantão, vamos falar também sobre bets, porque eu acho que bets tá no momento também, tá né? no contexto de meio de pagamento, acho que tem também questões importantes. O Banco Central tem papel dentro dessa regulação, mas é um ambiente mais governo, então, mas mesmo envolve assim, acho cartões, que né? envolve cartões, então, contas de pagamento, regras específicas. Então, a gente tem uns episódios também sobre bets, né? Também quem dá quiser pra voltar aos episódios. Tem um monte, inclusive. Tem uns 2, né? Pelo menos. Com o cabeça da regulação de bets, que é o Jean Carlos. Então, se você não assistiu... também veio, né? Exatamente. Então, tem os 2 aí. Tem 2, exato. Nossa, já tá esquecido. Boa. Então, bem-vindos novamente de volta, Tamara, John. Já estão mais que acostumados aqui. Obrigada por nos receber novamente para a parte 2 aqui. Boa, muito bom. Vamos começar, então, pela pergunta que não quer calar, da consulta pública 104 de 2024. Sobre gestão de riscos aí, né? Como é que vocês querem falar um pouquinho da consulta e como vocês receberam aí a consulta aí do Banco Central? Você acordou de manhã, numa segunda-feira, você fala, nossa, deixa eu ler o jornal.
E aí você vê né? o pop-up do WhatsApp. Bom, Oi, gente. Saiu, é assim, né? Saiu. Bom, às vezes acontece, mas essa consulta específica a gente acompanhou e discutiu muito com o Banco Central antes dele soltar a consulta. Então, não foi nada inesperado, né? Eu comentei um pouco no episódio anterior, eu acho que vale retomar um pouco do crescimento das IPs, né? Da bancarização da população, do aumento do volume de pagamentos que a gente vê ano após ano. No mercado, né? Então, a gente saiu de um sistema bancário com 5 ou 6 instituições financeiras lá super concentrado para agora centenas, que está um pouco mais pulverizado, né? Então, existem mais instituições, né, nesse ecossistema do lado de emissão e do lado de estabelecimentos comerciais, credenciadores, a mesma coisa, né? A gente está no mercado agora super pulverizado. Então, o que o Banco Central queria ali, há 11 anos atrás, com a lei, depois circulares, enfim, com toda a regulamentação que ele vem fazendo, que é aumentar a competição, check, aumentou, né? A inovação e tudo mais. Com isso, traz alguns riscos para o ecossistema, né? Porque quanto maior, mais pulverizado, o controle ali é mais difícil de ser feito. Na pandemia, esse risco já começou a ficar mais claro para todo mundo, né? De um evento de insolvência de algum dos lados, o que pode acontecer. E aí veio a MP, que depois foi transformada em lei, que foi a lei do repasse, né? Então, querendo garantir que o recurso, que é de uma liquidação de uma transação financeira, saia de A e chegue em B, e saia de B e chegue em A, né? Porque tem as disputas também, então o recurso também, às vezes, tem que voltar, né? Então, tem a ida e a volta, e a lei do repasse está ali nessa intenção de garantir isso. As bandeiras sempre tiveram a obrigação de fazer a administração dos seus riscos ali, né? E a gente tem no nosso regulamento como a gente faz isso e tudo mais. Com o pós-pandemia, né? A gente viu todo esse crescimento, esse aumento de crédito no mercado, nessa enxurrada de crédito, do parcelado e de novos... Do outro lado, de novos negócios, que você faz aquela venda que a gente chama de venda diferida, né? Então, eu te vendo uma coisa aqui agora, mas eu vou te entregar daqui a 1, 2 anos, né? Então, fica aqueles grandes espaços de tempo, né? O parcelado chegando a 12 vezes, 18 vezes, 24 vezes. Então, assim, você começa a ter espaçamentos grandes, né? Tanto da venda de um lado, tanto do pagamento do outro. E sempre foi uma preocupação nossa, do Banco Central, de todo mundo, gerenciar esses riscos, né? O pós-pandemia começou a trazer mais eventos de insolvência, né? As pessoas se viram com menos dinheiro, né? Então, não estavam pagando as suas faturas de cartão, então aumentou a inadimplência de um lado. Alguns estabelecimentos comerciais que faziam venda diferida começaram a apresentar dificuldades, né? Falando, né? Vou quebrar, recuperação judicial e tudo mais. Então, assim, não vou entregar aquilo que eu prometi vender. E tinha a lei do repasse, né? Mas o Banco Central se viu no momento assim, eu preciso de algo mais prescritivo, né? Um controle maior. Então, já tem as regras da bandeira ali. Cada bandeira tem o seu jeito de fazer isso, né? Mas o Banco Central, me vejo na responsabilidade de estar mais dentro disso, né? Então... nós também, como bandeira, a gente também se viu no momento de precisar fazer algumas mudanças mais claras, porque a gente já tinha sistemas desses controles que às vezes não estavam nas nossas regras, não eram também 100% transparentes para todo mundo ali que lê nossas regras, eram coisas mais internas, porque a gente não quer essa coisa do engessado quando se diz sobre risco, né? Eu tenho uma responsabilidade de gerenciar o risco, tá bom, eu tenho. Então, eu faço do jeito que eu entendo que para aquele caso é aplicável. Então, vai ter emissor que eu vou pedir garantia de 100%, vai ter emissor que eu não vou pedir garantia de 100%, porque eu não acho que ele vai me dar um default de 100%, porque tem esse risco de dar um default. Então, assim, tem
muita coisa ali que eu tenho manobra, né? A Mastercard, também como eu comentei bastante no episódio anterior, é uma empresa não financeira de tecnologia. Então, a gente não garante a transação, né? Que um paga para o outro. Apesar da gente estar ali com essa responsabilidade de gerenciar aquele risco. O que a gente tem no mundo inteiro é uma garantia de uma eventual falha de liquidação. Por ser uma empresa de tecnologia, então, se falhou uma liquidação, deu algum problema na câmara de liquidação, eu não sei, deu algum problema no sistema de um emissor, a gente vai lá e paga aquela liquidação que não ocorreu. E para isso, eu tenho meus sistemas ali de garantias que eu peço, né? Então, de novo, pode... N tipos de garantia. Eu avalio caso a caso. Eu posso ter uma conta garantida, conta escrow, que eu tenho realmente o dinheiro depositado em mim. Ou eu posso ter um parent company guarantee, que é alguma empresa que tem uma holding global que é grande e me dá o aval de que eles pagam qualquer coisa. Enfim, como qualquer empréstimo bancário ali, eu posso pedir N garantias. É claro que eu não tenho a fazenda do dono. Eu tenho um carro aqui. Uma hipoteca. Não tem essas coisas, mas enfim, né? Exato. Eu tenho um carro. Sou uma fintech. O aval da minha filha. O meu pai garante que eu vou pagar. Mas a gente era bem flexível nesse quesito. E a gente, no mundo inteiro, cobra essas falhas de liquidação. No Brasil... veio a questão lá atrás, né? O cheque pré-datado, que se pagar, só desconta dali a 30 dias, por favor, naquela época de inflação altíssima, né? Que foi carregado para o mundo de cartões e ficou, e ali está essa coisa da liquidação em D mais 27, né? Então, uma coisa cultural aqui, né? Cultural, que não tem nos outros lugares do mundo. Então, geralmente, nos outros lugares do mundo, é 1 dia de liquidação, 2 dias de liquidação. Já vi 3, mas, assim, Bem não tem mais. 30, né? Como tem aqui. Isso é super importante, né? Porque o parcelado, hoje, tal como a gente conhece o mundo de cartões hoje, veio substituir o cheque predatado. Você ia numa loja de bens, dava 10 cheques com 30, Bom 60, 90, 120 dias. Hoje, você faz isso com cartão. Então, Que é mais garantido, né? Mais seguro. É sempre muito mais garantido, muito mais seguro, mas é algo especificamente no Brasil. Quando a gente falou no outro episódio sobre a Grécia tem um parcelado como o nosso. Mas quando a gente olha no mercado da Grécia, mercado do Brasil de parcelado, é uma diferença gigantesca. Mas o cartão, ele veio hoje, o parcelamento, como a gente conhece, no parcelamento brasileiro, veio para isso, substituir o cheque predatado. Lá no mundo, a gente tem o Buy Now, Pay Later. Que agora tá ficando uma febre, né? Mas é um conceito totalmente diferente, onde... o risco fica 100% no emissor. No parcelado do Brasil, você tem um compartilhamento do risco entre o estabelecimento comercial, o credenciador, etc. O Buy Now, Pay Later é como se fosse um crediário Casas Bahia lá fora? O Buy Now, Pay Later é um empréstimo pessoal que você pega com o seu banco. Tá. Então, a grande diferença é que lá é pós-transação. Então, eu vou numa loja da Apple, quero comprar o iPhone parcelado, vou passar $1.000 no meu cartão, chega na minha fatura, vou receber o meu banco, vai me falar: oi, você quer parcelar essa compra em 10 vezes, direto comigo, com uma taxa de juros A, B e C? Eu falo sim ou não, topo. Se eu não topar, eu vou ter que pagar aquele $1.000 no final do mês. Tá. Parcelado no Brasil é diferente. Já Quem oferta receber em parcelas é o estabelecimento comercial. Então, o estabelecimento comercial falando credenciador e, consequentemente, banco e, consequentemente, portador, me pague isso em 10 vezes. E aí é uma diferença pequena no conceito, mas acho que para toda a cadeia traz um impacto financeiro enorme. E quando a gente vai para o parcelado, a gente entra aqui no Brasil, a gente vai agora num nível, já vi, parcela em 36 vezes, compras, não é mais imóvel, né, que você passa em 36 anos. Um celular, consegue parcelar em 36, 46. Então, vai aumentando e incrementando esses riscos que você está comentando também. Então, e aí, voltando do que eu estava falando da garantia das bandeiras, né? Cada bandeira tem a sua. Estou falando de como a gente funciona, né? E aqui no Brasil a gente dava essa garantia dos 30 dias, mas muito por causa disso, né? Dessa que era a liquidação do à vista, digamos assim, né? E aí, passando para a questão do parcelado, né? Que a gente comentou que cresceu e tudo mais, e que no Brasil os juros são arcados pelo
estabelecimento comercial e, consequentemente, por quem está comprando. Mas fica, assim, a população às vezes acha que não está pagando uns juros ali, mas ele está comprando algo um pouco mais caro por ter a possibilidade de pagar o parcelado. Mas também está muito enraizado na cultura, tanto do consumidor quanto da própria lojista, enfim, de que aquilo ali não tem juros, né? E a gente sabe, ainda mais hoje em dia que o juros está super alto, que algum custo tem, né? Alguém arca com aquele custo. E no resto do mundo, como o John falou, fica no lado do emissor um pouco mais transparente ali pro portador de que ele está pagando aqueles juros naquela transação. Com o aumento de inadimplência e tudo mais, o Banco Central começou a ver também alguns bancos emissores, IPs, estabelecimentos comerciais, partindo para eventos de insolvência. E se vendo, assim, como que a lei do repasse vai ser aplicada na prática, né? E aí a gente conversou muito com eles, né? Olha, assim, mas tem coisas que a gente não consegue, não tem gerência e tudo mais. E até a gente propôs, né, algumas coisas, né, de fazer uma abordagem de risco mesmo, e falar, olha, quem é de maior risco, vamos ser aqui mais prescritivos e falar que a gente vai pegar uma garantia XPTO e vai ter esse fluxo, né? A gente não está falando que a gente vai garantir com o nosso balanço, né? Mas que eu, como gerenciador daquele risco, vou colocar algumas coisas no lugar ali de que esse recurso, de que a lei do repasse vai ser operacionalizada, né? Que a gente vai ter como personalizar, assim como a gente já fazia com vários emissores ali, mas a gente queria mostrar para o Banco Central, deixar isso mais claro para eles, né? Que isso estava sendo feito, né? De novo, abordagem de risco, maior risco, menor risco. Né? Talvez não... você olha para instituições completamente sólidas do governo, por exemplo, faz sentido você ter o mesmo sistema de gerenciamento de risco que você tem para aquela fintech que começou ano passado? Né? Isso que a gente quer muito mostrar para eles. Então, assim, foi zero surpresa a 104. A gente já vinha conversando muito, a indústria inteira conversando muito sobre tudo, sobre... como garantir a operacionalização da lei do repasse, né? As disputas, os chargebacks e tudo mais. Eles colocaram umas outras coisinhas ali, mas são coisas que a gente também já vinha conversando. Então, assim, transparência das tarifas, das bandeiras, a gente também conversou bastante com eles. A gente montou vários esquemas para mostrar para eles quais são os buckets ali onde se enquadra aquela tarifa de bandeira. Então, não foi surpresa pra gente. Eu acho que é importante a gente esclarecer que, assim, não é... O conceito de tudo que a gente está falando não é novidade. Já tinha um norte nas regulações anteriores que esse gerenciamento de risco é necessário e os participantes do arranjo têm que... observar isso, ter uma gestão de monitoramento de risco bem robusta, pelo menos em 3 pilares, né? O operacional, o de liquidez, o de crédito. Isso. Então, acho que aqui talvez seja para atualizar tudo que já, né, a regulação vem trazendo de modificações ao longo do tempo, entendendo o mercado, a dinâmica. Então, acho que tem coisas que talvez a gente tenha que olhar um pouco mais com uma lupa maior, considerando questões práticas como você trouxe, né? Então, eles querem ser bem mais prescritivos agora. Era bem mais conceitual a norma. Então, a gente já tinha essa obrigação e a gente já cumpria. E agora eles assim, tá bom, mas eu quero... Tentar expresso agora, expresso, né? ali o que você vai fazer. Você vai o papel fazer de cada um. Eu acho que é muito... O que a gente conversou também no episódio anterior, né? Cresceu tanto o mercado, então agora, assim, como é que todo esse ecossistema tem que saber, todo mundo tem que saber e não pode falar que desconhecia, né? Então, a gente vai deixar isso expresso para todo mundo. Num caso de estresse, que eles costumam falar, né? Vamos fazer uns testes de estresse. O que acontece? Quebrou, não pagou, D0. Chama quem? Ligo para quem? Entendeu? Assim, eles querem estar muito próximos
do passo a passo do que vai acontecer em caso de insolvência e falhas nessa liquidação. E como você falou, tiveram casos, né, no mercado, conhecidos e tudo mais, e que geraram essa preocupação. Acho que aumentou a preocupação do Banco Central em acelerar essa norma, porque já tinha muito tempo que a gente tinha essa expectativa, né, de mudança. O Banco Central já vinha conversando, mas acho que agora foi assim, não, tem que acelerar e vai ter que sair. Então, até saiu antes, assim, né, tinha algumas outras pautas que a gente sabe do Banco Central, e essa consulta acabou até saindo, na minha visão, um pouquinho antes do que eu achei que iria sair, né? Total. E eu acho que trouxe também coisas do passado que vão movimentar um pouco, removimentar as coisas. Por exemplo, liquidação centralizada, temas que estavam meio perdidos, não tinham sido retomados desde 2017, 2018, e agora eu acho que vem à tona também. Então, é que a gente não falou no episódio anterior, a gente falou, você comentou, Tamara, dos 3, 4 participantes ativos principais que vocês fazem a orquestração, mas tem além disso, você até pincelou, você falou, isso é só o macro, mas tem os subadquirentes, tem uma variação aí, gateways, que é o orquestrador bonito que eles chamam agora, mas enfim, tem coisas bem estruturais que são importantes. E a gente sabe, pelo Banco Central, que já veio aqui, né, que essa preocupação, né, esse carinho com o sub, né, que o sub é para o Banco Central uma questão, né, ali, né, de tipo, regular, não regular. A gente vai falar aí na 108. Exato. Deixa pra... E quem tiver curioso para saber o caso que a gente estava falando, dá um Google. Foi da Carolina que a gente conversou com ela. Exatamente, que você vai encontrar. Só um ponto super importante. Acho que sempre é bom a gente voltar atrás e pensar por que a Bandeira tem que fazer gestão centralizada de risco se eu sou uma empresa de tecnologia? Se eu sou uma franquia, se no final do dia eu vendo marca. Por que eu tenho que fazer a gestão de risco? E o ponto aqui muito na segurança de eu ter certeza que eu vou pegar meu cartão com a bandeira Mastercard, eu vou chegar em qualquer loja do mundo, na Indonésia, Alemanha, na Austrália, e o vendedor não precisa saber quem é meu banco, porque ele vai acessar aquele cartão, então a bandeira foi imputada com esse papel. Olha, você tem que dar certeza, então, que esse banco aqui no Brasil que você habilitou vai pagar lá para o credenciador da Austrália, da Indonésia, da Tailândia, para o credenciador pagar o estabelecimento comercial. Isso é uma regra que existe nas bandeiras e foi formalizada na consulta, que é a regra que a gente chama de Own All Cards. Que significa, independente de quem esteja no plástico desse cartão, o estabelecimento comercial tem que aceitar, porque não é o emissor que importa. O que importa é a bandeira que está lá. Porque imagina se a gente tivesse o cenário de que você tem um cartão verde, eu tenho um cartão laranja, ela tem um cartão vermelho, a gente chegar na mesma padaria, a padaria não. Eu não vou aceitar o cartão vermelho. Sim, não, com certeza. Porque é do emissor tal. E eu vi ontem no jornal que o emissor tal não está inconsistente, etc. Imagina, com então, certeza. essa alocação de responsabilidade veio para a bandeira, isso desde a 3682, depois de 2018, esse conceito de gestão de risco centralizada na figura do instituidor, para evitar esse tipo de cenário, etc. E a 104 reiterou isso, que foi, olha, a regra de Own All Cards, ela agora não é uma obrigação, mas que as bandeiras impõem, é uma obrigação regulatória. Isso é super interessante. É isso aí. E aí, você tem, de novo, na Honor Cards foi sempre uma regra para a gente pilar, né, do nosso regulamento. Então, ter isso pelo regulador também é importante e faz o ecossistema funcionar e ser rápido, ser sem fricção para o usuário, né? Ele saber que vai ser aceito o cartão é importante. Mas a gente costuma fazer a diferenciação do que é eu assegurar que esse sistema, né, tá funcionando, né? Ter medidas ali para mitigar os riscos e tal. E o que é garantir, efetivamente. Porque eu não sou uma empresa financeira, nem toco nos recursos, né? Então, a bandeira está lá no meio para garantir aquela transação. A gente acha um stretch, assim, já da consulta, né? É importante essa e a leitura. nossa resposta vai estar lá pública, falando disso para todo mundo ver. Lá, que quem a nossa... quiser, a gente vai na rede social do Banco Central e enxerga. Mas sim, assim, eu acho que tem um depara, né, do regulamento que precisa conversar muito com essa regulação e vai ajudar ambos os contextos, né, de como, no regulamento tinha toda uma complexidade, eu acho que é legal a gente falar aqui, as bandeiras são independentes, cada uma coloca ali os conceitos, a forma, enfim, de abordagem negocial
como ela entende. Eu acho que talvez também uma tentativa de padronização de alguns conceitos, acho que é legal a regulação trazer, porque esclarece muitas coisas. Ajuda a mala no escritório a fazer interpretações melhores. E por que no Brasil isso é tão relevante, né? Porque o resto do mundo não... Assim, de novo, voltando ao ponto aqui, o parcelado já está 50% do mercado de crédito é parcelado. É muita coisa, né? As vendas diferidas também, aqui também tem muito estabelecimento comercial que faz essas vendas para entrega posterior, né? Então, isso é uma especificidade do Brasil, que a gente está vendo do porquê que está essa necessidade regulatória. Além disso, o parcelado em si ele criou a necessidade dessa revisão. A segunda foi esse número incrível de emissores e credenciadores e sub de players no ecossistema. Raramente a gente olha para outros países do mundo e enxerga com uma jurisdições com tantos 40, 80 emissores, 60, 70 credenciadores, 300 subs. Então, acho que o risco espalhado no ecossistema. E um terceiro que é muito específico do Brasil. O Brasil permitiu que instituições sem autorização do Banco Central pudessem operar no ecossistema. E bandeiras globais estão acostumadas de somente admitir players que são autorizados, sujeitos já a uma supervisão robusta e etc. Quando a gente passou a absorver, até por conta da 12865, etc., abertura de mercado, players que não eram autorizados, isso coloca um monstrinho dentro do meu universo que eu não necessariamente sei lidar bem com ele. Então, a consulta é um resultado de, como a Tamara falou, de parcelado sem juros, 50% do volume, gigantesco. Evento de solvência na pandemia, número de players que a gente tem, número de participantes no nosso ecossistema. Eu acho que o último aí, essas figuras não autorizadas, não necessariamente supervisionadas pelo Banco Central. Total. Mas vocês acharam, então, que a consulta veio muito em linha do que vocês já estavam conversando e já estavam esperando para os próximos passos? A gente estava esperando que eles vinham e muito dos pontos que a gente discorda, a gente já tinha falado também, assim, a gente discorda e vamos tentando moldar e lapidar agora, que acho que essa é a intenção da consulta, né? Exato. Ouvir formalmente daí todo o ecossistema e encontrar soluções. E a consulta, ela vai até quando? Foi prorrogada. Ela ia agora até final desse mês. Na verdade, ela ia até 30 de outubro. O John tá assim, porque estava pronta a resposta para mandar, e aí veio mais pra... Ela foi prorrogada até dia 30 de novembro, o que é ótimo, porque a gente consegue entender mais, fazer mais alinhamento interno e externo, entender qual que é o momento. Sobre, eu acho que a gente falou muito o porquê da consulta, né? Agora, sobre a consulta em si, ela é um dos grandes marcos da regulação de arranjo de pagamento. A gente teve a 3682, que era o que regulava instituidores de arranjo lá em 2013, e desde então a gente teve algumas mudanças, que foi a 150, que mudou um pouco ali o conceito, muito mais consolidou, e agora a gente tem a 104 trazendo, de fato, um novo arcabouço jurídico, regulatório para IAPs, de responsabilidades, obrigações. Então, assim, gerenciamento de risco é um delas, mas ela também trata de chargebacks, ela trata de tarifas, ela trata de AML, diretores responsáveis. Então, é bastante liquidação centralizada de subcredenciadores. Então, assim, é muita coisa para ser absorvida. É uma atualização, né, robusta. relevante, né? Porque acho que é exatamente isso. As últimas normas, elas foram mais voltadas para as IPs, né? Assim, para esse mercado novo e tudo mais. A gente teve bastante coisa. E para arranjo, essa é uma que vem, né? Essa nova norma, né? Depois dessa consulta, ela vem para mudar um pouco, né? Ou para pelo menos deixar um pouco mais rígido alguns pontos, né? Sem dúvida. A gente teve a 3681, virou a 80, etc. Aí a próxima, quando a gente pensou de bandeira, já foi para 150. Então, você vê um olhar sempre mais próximo. E o Banco Central, ele sempre vai atrás do dinheiro, né? A gente sempre fala, ele sempre procura regular o dinheiro. E quem fica com dinheiro nesse meio de pagamento? As instituições de pagamento, emissores ou credenciadores. Então, uma vez que ele superou as IPs, agora ele está com um olhar mais focado nas bandeiras, entender esse mundo mágico que a gente vive. Total. Mas a melhor forma, eu acho que de entender onde estão os principais gaps, gargalos ou questões que têm que ser protegidas é o fluxo do dinheiro. É o caminho do dinheiro. É o caminho do dinheiro. Follow the money. Exato. E nesse ponto, a Tamara fez um comentário muito importante, que a gente não toca no dinheiro. Exato. Então, mas vocês ditam a regra do fluxo. Exato. A gente fala A paga para B. A gente é uma extensão até do próprio Banco Central, nesse sentido, né? De estar lá regulando esses... Ditando as regras, né? Exatamente. E a gente pode considerar, então, que essa consulta pública, né? Quando sair o número da norma,
pode ser 104. A gente vai desconsiderar a anterior, ou seja, ele tem intenção de revogar a regra anterior para arranjos de pagamento com essa nova intenção de regular, ou é um complemento? É um complemento nesse ponto do que ele está abordando, que ele não está abordando todos os pontos, né? Que é um a mais, hoje, né? Ali de... E revogando o que já existe lá da 150, que aborda esses pontos. Acho que eles vão fazer dessa forma. Legal. Então, temos que esperar aí, gente, até o final do ano, coisas podem acontecer. E aí, como que vocês enxergam que o mercado precisa se adaptar ou já se antecipar, que já pode entender, putz, então já vou mexer esse ponteiro. Já dá para adiantar alguma coisa? Então, a gente já se adiantou, a gente, inclusive, já soltou uma consulta, que a gente também chama de consulta pública, mas é pública entre os nossos participantes. A gente já mandou para o Banco Central sugestões de alterações no nosso próprio regulamento, em linha com essa preocupação do Banco Central de sermos mais prescritivos do que a gente já faz para fazer o nosso gerenciamento de risco, né? E, ao mesmo tempo, a gente está... já olhou para todo o nosso ecossistema também, se tinha algum ajuste de garantia que tinha que ser feito ou não, porque a gente já tem essa liberdade de ir atrás, porque o risco, ele, vamos supor, ele já existe, né? Com a norma em vigor ou não, o risco da inadimplência, da lei do repasse não conseguir ser operacionalizada e tudo mais, ficou mais evidente com alguns eventos que aconteceram no mercado, então a gente já correu também para ver que ajustes que a gente precisava fazer ali no nosso departamento de gerenciamento de risco para melhorar, entendeu? Então, às vezes, algumas coisas que virão na norma já vão estar rodando. Legal. E acho que é legal esse ponto que você falou também dos não autorizados, né? Porque realmente isso é uma coisa muito diferente. Então, o Banco Central, ele optou por abrir o mercado, deixando quem não era autorizado, né, rodar por conta da volumetria. Até a volumetria, você não tem risco, mas aí depois você tem tantos players com uma volumetria mais baixa que aí acaba o risco de fato existindo, né? Tanto que agora ele já fechou isso de grão em grão, né? Vamos ter todo mundo autorizado ali, né? Aqui até 2029. Né? A nossa sugestão é muito nessa linha, né? Não dá para eu tratar todo mundo no mesmo balde. Como ela falou, eu preciso diferenciar quem é alto risco e quem é menor risco, porque faz parte de um conglomerado financeiro de 300 anos. Eu não consigo fazer o gerenciamento dos dois iguais. E não é esperado também, não deveria ser esperado que a bandeira tenha a mesma ingerência sobre o gerenciamento de risco e um player que tem meses e um player que tem 300 anos. Vou cancelar a licença desse player, né, gigante, desse banco do governo, que se não é assim que vai funcionar. E o Banco Central também sofre isso, né? Se a gente for ver, ele também tem. Então, ele vai autorizar um gigante, vai autorizar um pequenininho. Ele vai usar a mesma regra, tanto que ele mudou os processos de autorização por conta disso. Eu não consigo, né, exigir deles. De uma fintech que está começando agora, se eu falei que ela pode começar, como é que eu vou, né, pôr uma régua aqui tão alta que ela não pode, né? Então, acho que isso também tem que equalizar. Essa é a grande nossa preocupação. Acho que é basilar o que está na 104 para que não se torne uma ação de restrição para a entrada de novos players no mercado. Barreira de entrada. Né? E sair, de repente, né, um monte de gente saindo porque não consegue. A gente quer um ecossistema seguro, sólido, eficiente, como sempre foi. A gente entende que tem espaços para melhorar, acho que tem umas lacunas, que a 104 traz muito isso, mas o nosso grande ponto final a gente quer ainda um ambiente que seja fértil para novos players, para novos fintechs, que traga inovações, porque é disso que o mundo de meios de pagamento no Brasil, o nosso DNA né? Total. Então, talvez tenha que revisar, aceitar carro com o garantia. Porque tem umas fintechs que ainda estão rampando e tal, enfim. Mas eu acho que hoje vocês já estão super calejados também, já sabem. Falam, eu acho que aqui talvez até a garantia seja um ponto de partida importante aí para falar se vai sustentar ou não aquele negócio. Uma das preocupações que a gente tem é se vai ser prescritivo demais e também engessar o que a gente fez. Aquilo que eu comentei no começo, o risco... É importante ter uma certa flexibilidade no que você... nas ações da bandeira para gerenciar esse risco e
qualquer evento que aconteça, como que a gente faz para punir, enfim, aquele participante, ter uma maior flexibilidade. A gente tem um pouco de receio de que se perca um pouco essa flexibilidade e que com isso, às vezes, com a flexibilidade que a gente tinha, a gente conseguiria criar menos barreiras de entrada. Eu acho que a barreira de entrada aqui ela é importante no sentido assim, é uma barreira de entrada para nivelar mesmo. Assim, você só vai entrar num ecossistema se você trouxer segurança para esse ecossistema. Se você é um player que, poxa, talvez não tenha condições suficientes de dar uma garantia, não tenha condições suficientes de carregar um parcelado de 24 vezes, a gente precisa também uma barreira saudável, digamos assim, mas que essa barreira não seja que seja flexível, que a gente consiga ser flexível para diminuir ao máximo essa barreira, para permitir novos players de forma segura, de forma que a gente que sem trazer risco para o ecossistema. É um equilíbrio ali, assim, né? Tem que porque a gente tem players muito que hoje são grandes e começaram aí pequenininhos e que talvez tinham o carro ali para dar de garantia no começo, né? E hoje em dia já estão ali com investimento e tudo mais. Então acho que permitir o MVP acontecer, para testar, para entender, com mais flexibilidade. É o sandbox, no final do dia que a gente vem falando, mas de uma forma de, tipo, vamos entender aqui e balancear os riscos dentro desse contexto. Vai ser. E exigir deles um conhecimento maior, porque eu acho que muitos entram também sem conhecer nada do mercado e aí aumenta o nosso risco. Sim. Entendeu? Então, umas aventureiros. Nossa, tem muitos. Tem muitos surfistas. Hoje a gente chama de cowboys. Só um ponto interessante falando sobre os cowboys do mercado, sobre as consultas. O Banco Central, ele criou para as bandeiras, ele replicou, como a Tamara falou, um mecanismo que ele hoje faz. Então, hoje, se eu, bandeira, quero mudar uma norma minha, se eu quero fazer uma nova estrutura de gerenciamento de risco, etc., eu vou ter que virar para o meu mercado, para o meu universo de participantes e falar, participantes, estou mudando a norma A, B, C e D, o que vocês acham? Eles mandam, eu tenho um canal de comunicação fechado para o meu universo, onde eles mandam as manifestações, a gente considera, a gente manda para o Banco Central e o Banco Central autoriza. Então, a ideia é não pegar ninguém de surpresa, Exato. né? Assim, vamos conversar antes e tudo mais, que é um pouco... E o Banco Central faz ele a mesma faz coisa isso com o mercado e a gente tem que fazer isso no nosso mini universo, que não é tão mini assim, né? Mas, o mercado também, é o mercado também. Mas olha que interessante, né? Também eu acho que é uma antecipação, porque judicializar coisas é difícil, né? A gente sabe que o nosso complexo do conceito judicial do Brasil, e eu acho que conhecimento técnico também, então, sei lá, um juiz civil avaliando uma questão muito específica, com peculiaridades mega, enfim, específicas, um caso de bandeira, emissora e credenciadora. Assim, a chance de dar ruim... Gente, é o pior. A gente tem casos, assim, e a gente fica muito preocupado de judicializar as questões. Porque a bandeira está lá justamente para ser um árbitro dessa questão. A bandeira está lá justamente para resolver do mercado complexo, junto com o Banco Central e tudo mais. Quando você falou, vai para um juiz... a gente não sabe o que pode sair dali e abrir um precedente. Muito difícil. Tanto para um lado, tanto com o outro. Então, acho que nenhum lado sai meio que ganhando, judicializando essas questões. A gente está há tantos anos no mercado sem nunca judicializar e se resolvendo, né? Agora começa com essas ameaças, alguma coisa assim, a gente tem casos já que já foi judicializado e que não foi bacana no final, assim, sabe? Porque a decisão, assim, nunca é 100% o que deveria ser de uma pessoa técnica, né? Que conhece. Porque é um mercado muito específico, então realmente é muito difícil para um juiz civil entender. Então, assim, mesmo se você vê em casos de consumidor, né? Você tem que ir, os escritórios têm que ir despachar para conseguir explicar o famoso caminho do dinheiro e entender quem é quem na cadeia. Né? Porque senão você não consegue. Essa responsabilidade solidária, né, do consumidor, a gente está em milhares e milhares de processos, e milhares de processos. A gente explica que, olha, não sou eu, o consumidor, eu não cobro juros. Mas aí, de repente, você pega um juizado especial lá, de sei o quê, que fala que não quer nem ler, saber, assim, hoje, vai. E que eu estou há muitos anos nesse mercado, hoje eles já estão super letrados até, assim, né? Melhorou muito, né? Melhorou bastante, a gente tem decisões excelentes, né? Mas enfim, é sempre um risco e é aquela coisa. Imagina se todo mundo começa a processar todo mundo. Não anda.
anda, né? Sim. O sistema. O ecossistema ele tem que funcionar com as próprias pernas e sem envolver o Com certeza. juízo Então, no meio. eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que o Banco Central, com a consulta, ele vem ajudando esse ambiente arbitrário. Arbitrário? Não, Não. né? Não é arbitrário. De arbitragem. Calma. Arbitrário é o regulador. Ele é. Mas está no papel dele. De arbitragem deixa um ambiente mais favorável, porque a regra ajuda nas questões de, tá bom, esse é o seu papel, esse é o seu papel, então como que vocês se organizam, e aí não tem a necessidade de levar para o Essa conversa prévia faz diminuir os atritos, pelo menos, né? Então, você vai conversando com um ali, depois você solta a consulta, então já está todo mundo meio sabendo o que está por vir, né? Total. E é legal capturar esses importante pra comentários. todo mundo, A gente realmente muda as coisas que a gente estava Sim. propondo, que a gente falou... Não tinha visto dessa forma, né? ou até tinha visto, mas pensando bem aqui, realmente vai ter um impacto maior do que eu pensava que ia ter. Vamos fazer um ajuste aqui. Foi muito bacana ter fazer dessa forma, assim, dá mais trabalho, demora mais, que é bom também porque a gente acaba pensando mais estrategicamente nessas mudanças, que a gente não quer ficar mandando mudança toda semana para o mercado. Então, a gente quer pensar mais estrategicamente no que fazer. Eu acho que é um saldo bem positivo, assim, dessa forma que a gente faz. Total. E o Banco Central faz impacto da norma, né? Ele, assim, Então... ele tem os casos que ele entende, A gente né? Que ele deve fazer. Esperando que na 104 seja feito, assim, porque é uma norma de impacto que seria importante ter esse estudo de impacto regulatório. Porque né? faz diferença, né? Tem essas normas maiores, né? Que realmente vão De regulatório, mudar. concorrencial. E o podem impacto mudar. financeiro, né? Financeiro. Impacto financeiro, porque a 104 ela propõe uma alocação de riscos e... Dinheiros parados, de né? risco financeiro diferente do que existe hoje. Então, entender o que, de fato, essa realocação de risco financeiro vai trazer para o mercado e, como mencionamos, sempre pensando, vai impedir novos players? Ou não vai? Acho que vai pesar muito na bandeira. Você vai tirar o risco de um lado e jogar muito para o outro. Então, essa análise de impacto é extremamente importante na 104. Esse é um dos pleitos lá que a gente vai estar publicamente falando. Total. Para quem tiver mais interesse, tem 4 horas de live do Banco Central que fala exatamente o que, ponto a ponto da consulta pública 104. Então, coloca lá no YouTube que você vai conseguir ver. Gente, é ótimo, sonífero. Quem tiver insônia... nada, tô brincando. É muito legal. Assistiu Eu voltei de Velocidade férias 2. e assisti. Assistiu Eu tava lá? em férias, Tá quando vendo? saiu eu voltei. Primeira coisa que eu fiz, separei 4 horas, fui assistir o Banco Central lá falando. Estava de férias, saiu bem essa, que impacta para vocês pra caramba. Exato. Muito bom. Ele sabia. Mas vamos então para outra consulta pública, a 108. Assim, eu não entendo a lógica de número do Banco Central, assim, sendo bem sincero. Ele é tipo, sei lá, aquelas coisas que você vai e coloca o número da sua casa do jeito que você quer, é o Banco Central. Então, 108 de 2024, gente, tem uma lógica. Os números, estou só brincando. Que é a prestação de serviços de BaaS, de Bank as a Service, como a Má falou. Que é um conceito, gente, que sempre também existiu. Acho que a maioria conhecia os antigos, conheciam como barriga de aluguel, muito entre aspas aqui, que era assim, a empresa estava começando, uma fintech, uma IP emissora ou uma IP credenciadora, que às vezes ainda não tinha autorização, ela fala, putz, eu não quero emitir, de fato, um cartão. Eu quero só ser emissor de moeda eletrônica. Será que eu posso me conectar com um parceiro que faça isso por mim, mas de uma forma transparente? Hoje não necessariamente é transparente. Acho que pode ser a marca aqui, transparência no sentido de marca, de branding que aparece lá para o usuário final. Mas sempre foi uma coisa meio o mercado que fazendo... Uma construção do mercado, né? Exato. E isso também é engraçado, porque a parte de base, estava contando inclusive ontem sobre isso, cada um entende também de um jeito, né? Então, o Banco Central falou, peraí, deixa eu falar aqui o que eu entendo como esse modelo, né? Porque são vários modelos diferentes e que tem vertentes aí que podem ter, né, consequências diferentes. Então, aí, o white label, né? Então, aqui, vem aqui, se acopla aqui, eu faço toda essa parte regulatória, né? Toda coisa com o Banco Central, e você aparece e me apresenta os clientes, né? Então, a gente tem esse novo modelinho aí que tem tirado o sono do Banco Central, porque ele conversou bastante com o mercado também sobre isso. Não, e assim, vou falar agora a real, que eu já vivi isso nas minhas vidas passadas.
Assim, é muito difícil você esclarecer o que é a responsabilidade de quem, onde fica a liability, aqui a responsabilidade e a obrigação, o atendimento, porque geralmente essas empresas que contratam uma empresa como um white label, ela é a primeira ponta de contato, de atendimento com o cliente final, né? Então, como que ela deixa claro também quem é a relação ali? E aí gente, a gente dá uma cereja ali da confusão, que é como que a bandeira vai conseguir enxergar esse outro player que não é o participante, de fato, do arranjo, né? Então, eu acho que o Banco Central também, eu acho que ele esperou o amadurecimento do mercado. Eu acho que ele esperou a confusão ficar instaurada e ele saber exatamente onde que a confusão acontece para, de fato, lançar a consulta pública 108, que vem aí. Vai movimentar muita coisa. Mas o que vocês acham, assim, quando vocês viram a letra da consulta pública? Qual foi a primeira reação de vocês, assim, com relação a essa? Foi a mesma surpresa, não surpresa da 104? Vocês também conversaram com o Banco Central antes ou ele não chegou a conversar com vocês nesse ponto? A consulta 108, ela estava prevista já na agenda do Denor faz um tempo, né? A gente via ali todo ano o Denor, ele manda aquela agenda positiva de saber qual está a prioridade de regulação no ano seguinte, e a gente via Banking as a Service. Estava lá embaixo. Né? Sempre. Assim, então, era de algum modo... Quando veio a 104, eu falei, vai ficar para 2025. Mas ele conseguiu manejar e enviar as duas no mesmo ano. Até porque as duas se conversam muito, né? Será necessário um alinhamento. Então, acho que, de forma geral, não foi uma surpresa. Acho que a gente tem vários players que são tomadores ali de Banking as a Service no nosso universo. Então, a gente está olhando com muito cuidado também para entender o impacto que a 108 vai ter para todo o nosso ecossistema. Acho que, só falando um pouquinho da 108, ela divide ali entre duas entidades, né? Ela trata de prestadores de serviços de Banking as a Service, que são as instituições autorizadas do Banco Central, sujeitas ao arcabouço regulatório, supervisão e etc. E, por outro lado, os tomadores de serviço de Banking as a Service. Fazendo um paralelo, acho que dá para a gente usar como referência a regulação que ele fez de correspondente bancário, que é muito parecido com o que ele está trazendo aqui para Banking as a Service, esses tomadores de serviço. Acho que 2 pontos principais da proposta de Banking as a Service, acho que o primeiro é restrição que somente entidades autorizadas podem ser prestadores de serviços de Banking as a Service, o que é até um pouco lógico, né? Porque já que você está prestando serviço bancário, vai sublicenciar isso para um terceiro, faz sentido ser uma entidade só autorizada. E o segundo, que é um pouco mais polêmico, que é somente os prestadores de serviço poderão tocar nos recursos. Ou seja, os tomadores de Banking as a Service não vão poder fazer... gestão de recursos. Exatamente, tocar nesse dinheiro. O que a gente questiona e tem que entender melhor se vai ser um problema para 2 tipos de players. O primeiro é para os famosos bean sponsors, né? Que é o cara que é a barriga de aluguel, que ele não tem condição de começar ali no mercado pedindo uma licença direto para o Banco Central, porque é muito caro, é muito alta, ou direto para as bandeiras, porque o licenciamento das bandeiras é um processo árduo, né? A gente pede garantias, a gente quer saber política de ML, a gente faz gestão operacional, porque, de novo, a gente não quer qualquer um no nosso ecossistema. E, por outro lado, os supercredenciadores, né? Acho que mudaria um pouco ali a lógica de como a gente tem esse universo de marketplace e subcredenciamento hoje em dia. Então, acho que a consulta vai até dia 30 de janeiro, acho que tem muito tempo para todo mundo pensar bem quais são os impactos, o que isso significaria para os meios de pagamento como um todo, mas é algo que a gente está olhando com bastante cuidado, bastante carinho, porque a gente, na Mastercard, a gente tem essa cultura, sempre teve, de pegar pequenos players, abraçar e trazer para o nosso ecossistema o que hoje criou aí esses gigantes que a gente tem no mercado e que trouxeram, acho que colocaram o Brasil em outro patamar em termos de inovação, competição e etc. Total. Então, gente, assim, se alimentem muito no Natal, no Ano Novo, para ter muito fosfato para pensar a consulta pública que vai até dia 30 de janeiro. Exatamente. Daí depois tem o carnaval pra gente dar uma... Boa, entendi. Então, assim, acho que tá claro pra gente o ponto e os principais pilares da consulta pública de base, mas o que vocês estão enxergando de questões que a gente ainda não está tão claro, que a gente precisa se aprofundar? Eu acho que vocês puderem trazer para a gente um pouco mais de
elementos que vocês estão enxergando, porque vocês estão nas duas pontas, né? E vocês conseguem enxergar quais dores que essa consulta está tratando e também quais dores que ainda dependem de mais conversas para a gente conseguir aprimorar. Ou oportunidades também, né? Então, aqui, oportunidades e dores que vocês estão vendo a partir dessa consulta nos diferentes players. Então, você falou um pouco do Being Sponsor, que é uma dor, dos outros participantes dos subs. Os subs, eu acho que vai ser a maior dor aqui. Mas eu queria mais essa percepção de vocês, assim, de o que isso resolve no final, assim. Acho que o Banco Central, quando ele traz 108, ele está pensando, de novo, na premissa da 12865, muito que é eu quero segurança, transparência e estabilidade para o ecossistema. Quanto mais um ecossistema for seguro, confiável e eficiente, mais as pessoas vão usar, mais o ecossistema vai crescer e é bom para todo mundo. Então, é muito nessa linha. Quando ele começa a colocar stoppers ali em quem pode mexer no dinheiro, quem pode tocar no dinheiro do portador, ou quem pode, de fato, prestar serviços bancários, ele está pensando... Eu acho que a gente precisa voltar aqui a algumas casas e repensar esse fluxo financeiro. Faz sentido pessoas não autorizadas tocarem no dinheiro? Alguém que eu não estou por enxergando, isso que conversa né? tanto com a 104, Exato. né? Porque, usando o exemplo aqui do sub, né? Então, o repasse precisa chegar na liquidação, precisa chegar no estabelecimento comercial e passa pelo sub. Um sub quebra ali no meio do caminho, a gente bota o credenciador ali como... responsável por aquela liquidação. Mas, para o Banco Central, às vezes, isso não está suficiente. O que aquele sub está trazendo de risco para o ecossistema? Porque o sub, às vezes, tem uma agenda de liquidação que o credenciador nem sabe. Uma agenda de antecipação que já foi antecipado, que o credenciador não tem essa visibilidade. Então, na 104, ele também quer trazer isso, né? Uma visibilidade do que já foi antecipado, uma visibilidade dessas agendas de liquidação, porque qualquer um que quebra ali naquela cadeia de liquidação... Alguém precisa conseguir intervir e fazer que o dinheiro chegue de A para B. Então, assim, o objetivo final dele é que o dinheiro chegue de A para B. E talvez com a 108 ele fala assim, eu reduzindo, né, quem não toca para pessoas, entes não tocarem no dinheiro, seja mais fácil essa liquidação de A para B, o ecossistema ter esse controle, né? Então, por isso que as duas se conversam tanto. Mas por outro lado, assim, a gente tem que lembrar, a gente falou até agora há pouco, a importância que os subs tiveram na capilaridade de cartões Exato. no mundo. Hoje, a gente só tem bancarização de 90% da população porque quase todo lugar aceita cartão. Normalmente, quem levou a aceitação de cartão até lá? Foram os subcredenciadores. Então, assim, até que ponto eu impor uma restrição com uma mão, eu estou desincentivando essa... Excelente ponto, né? O táxi no interior do Acre aceita cartão, né? Mas será que não é um sub que está lá capturando aquela transação? O procredenciador faz sentido, tá? Determinados nichos, né? E para o sub faz sentido operar se ele não tem essa receita, né? Se ele não toca nos recursos, né? Se ele não consegue fazer essa antecipação e controlar essa agenda de liquidação. Que é uma receita importante dele, né? Float. O float, então, assim, faz sentido para o sub. Então, pode ser que reduza aí esse alcance, né, da aceitação. Mas acho que nesse ponto o Banco Central ele levantou essa bola para saber o que vocês acham aí de se a gente colocar o sub aqui, né? Nesse conceito e ele, né, não ter essa questão... Eu acho que se a 104 for redondinha e a aplicação da 104 redondinha, dá para manter o sub do jeito que está hoje. Né? Inclusive na liquidação, porque também tem essa... Sim, né, inclusive na liquidação. Porque você vai ter liquidação centralizada para todo mundo, né? Você vai ter informação da agenda de liquidação, então caso alguém quebre ali no meio do caminho, a gente consegue, né, a intenção é que consiga fazer essa liquidação no nome, né, on behalf. Então, acho que se a 104 ficar redondinha, né, pode se discutir aí a aplicabilidade da 108, né, até onde vai. Eu sei que a gente fala aqui muito Brasil, Banco Central e tal, mas vocês que estão com uma visão global, assim, vocês acham que aqui tem um problema diferente do resto do mundo nesse mesmo
de conceito de garantias necessárias, de risco de mercado. Porque, assim, a gente está falando hoje de Big Techs também, que estão no conceito de sub. É muito contraditório falar, mas né? Não é Subs o muito interesse. relevantes, né? Exato, não é o interesse deles entrarem no mercado de pagamento, mas, ao mesmo tempo, tem hoje ganhar uma relevância de usabilidade e tal, que não tem como voltar atrás também. Mas eles não são empresas regionais, são empresas globais. E aí, como é que a gente faz, né, nesse contexto? Excelente ponto, né? Porque o sub aqui no Brasil tomou um conceito muito amplo, muito mais amplo do que no resto do mundo. O que você falou, esses grandes marketplaces que não são do sistema financeiro, mas eles estão lá como subs porque eles precisam liquidar para os vendedores que estão embaixo deles. Eles não são no resto do mundo. No resto do mundo, eles são estabelecimentos comerciais e ponto. E fecha o ciclo ali do sistema regulado financeiro. Então, aqui o sistema do Banco Central se estendeu mesmo, porque ele quer ver o dinheiro chegar realmente de A para B. Então, obviamente que tem uma justificativa. E a diferença que a gente já comentou do parcelado, a diferença da... Você... com o parcelado, será que a gente não cria ali um ecossistema favorável para o surgimento de muito mais credenciadores e subs, que tem uma receita de antecipação, que tem outros tipos de receita que são mais atrativas do que em outros lugares do mundo, que tem bem menos adquirentes e bem menos subs. Só que isso também não traz a capilaridade de aceitação. Gente, onde você mexe, o equilíbrio, ele vai balançar. E o nosso número de fraudes, que também é muito alto. Não tem onde... Muito em linha com a 104 aqui é um risk-based approach, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo balde. Falar que o sub no interior do Pará, com um nicho super específico, tem que ser tratado da mesma forma que eu vou tratar uma Big Tech, que é um marketplace, etc. Então, acho que essa linha de tratar todo mundo igual, a justiça social, né? Tratar todo mundo igual, mas com medidas diferentes, eu acho que deveria ser a premissa. E a 108 a gente está muito nessa linha, de entender o quanto isso impacta os milhares de diferentes modelos de negócio que a gente tem no nosso ecossistema. Porque, de novo, a bandeira ela usa muito esse papel, você falou, dono do tabuleiro, né? Dono da regra. Eu tenho garantido que está todo mundo jogando a regra certo. E uma vez que eu trago muita gente para o meu ecossistema, então que seja o BIM Sponsor, que seja o Sub, eu inflo meu ecossistema que globalmente é feito para cuidar ali de 30, 40, 50, 60 pessoas, e agora eu tenho 400, até quando eu consigo fazer isso bem feito para todos. Sim. E do lado do BIM Sponsor, é um conceito também muito antigo. No mundo inteiro tem BIM Sponsor e funciona assim há muitos anos. E eu acho que globalmente, sim, os bancos centrais estão olhando com mais... carinho para esse modelo do BIM Sponsor, mas em geral a intenção vamos responsabilizar quem é o autorizado aqui. Então o ente autorizado que está sublicenciando, ele que saiba para quem ele sublicencia, porque eu vou atrás dele. Né? Engraçado que o Banco Central também falou essa mesma questão, acho que foi no mesmo da Carol, que ela falou sobre assim, não tem como é que eu vou autorizar, né, que a gente estava falando de autorização, de funcionamento, todo esse gama de dos facilitadores de pagamento, né, dos subcredenciadores. Então, assim, não. Quem está olhando ele, quem contratou, vai ter que olhar e tudo mais, porque senão fica inviável. A gente ter ficar muito inflado imagina o número de instituições autorizadas que a gente teria se todos os subs entrassem como autorizados, por mas exemplo. O nosso universo também, né? Porque assim, não eu acho... É a mesma dor, né? Eu acho muito difícil você achar algum sub que não aceita Mastercard. Não tem como. Então, assim, esse mesmo universo, eu acho que está debaixo aqui do nosso guarda-chuva. Nossa, Gente, nossa, vai ser quente essas discussões, mas eu acho que acho que ano que vem vai ser movimentado. Mas elas são necessárias, real, assim, até para desmistificar algumas coisas. Acho que a gente está falando de sub aqui, mas tem N possibilidades de caracterização de sub, assim, não é uma coisa super fácil que a gente consegue identificar, né? Eu falei, o Banco Central aqui ampliou muito o conceito de sub, né? Pois é. Então, e aí quando também essas multinacionais, elas são cross-border, mas também, aí tem essa outra, aí num país, uma região é uma coisa, na outra região é outra, dependendo de como se posiciona também de mercado, mas o risco sistêmico aí de quebra é muito menor
maior a chance, mas existe, né? Estamos aqui num mundo que tudo pode acontecer. Existe o que existe. Existe o que existe. Então, imagino, assim, a carga também que vem para as bandeiras nessa responsabilidade, né? De ser o olho do regulador dentro dessas duas consultas, eu acho, assim. Eu acho que eles colocam muita confiança dentro da bandeira para vocês são aqui o meu braço direito e esquerdo, minha perna direita e esquerda, para fazer as coisas acontecerem de uma forma organizada e proporcional. Porque ele, né, regulador, também tem uma questão ali muito de impositor, né? A gente falou de arbitrário mesmo dentro da coisa. Então, para ter um equilíbrio comercial, porque vocês aqui conseguem dar esse olhar mais business, né, para Ótima coisa. leitura, é exatamente isso. A gente enxerga, a gente é muito grato por essa confiança que é alocada nas bandeiras para orquestrar esse ecossistema que vai desde quem pode entrar até a gestão de risco de cada um deles. Mas o que a gente tem hoje em dia é até que ponto também eu consigo atender essas expectativas. Senão vocês vão ter que ser uma empresa, sei lá, maior que as próprias empresas que são clientes de vocês, parceiros de vocês. A gente os olhos e ouvidos do rei, né? Exato. E aí outra, né? A gente, with great powers come great responsibilities. Então, assim, já diria o tio Sam, que a gente falou aqui já. Quem não viu, não assistiu, assiste o... Como é que chama? Do Homem-Aranha, gente. Ai, meu Deus. Tio Sam, não. Tio Ben. Ai, tô aqui em outro... Ai, gente, desculpa. Fui dar uma viajada aqui. Mas sim, vem grandes responsabilidades, que é o que você tava falando. Com certeza. Acho que vai ser agitado ano que vem, nesse sentido, que devem sair as resoluções de fato, aí prazos de implementação, que eu acho que também deve As ser nossas pra vocês, consultas. Exato. As consultas de vocês, Porque uma vez que é a norma, a gente tem que internalizar, fazer uma consulta interna do que a gente está propondo. E aí seguem os processos de autorização e implementação. Então, tem chão. Porque sai a norma, vocês rodam uma consulta, tipo, vamos mudar dessa forma. Exatamente. Isso. E aí, está de ok, não está ok? Aí manda para o Banco Central para aprovar. Tá. E aí, né? Então, e aí a gente responde também um a um que nos mandaram comentários, né? Comentando assim, do que a gente aceitou, o que a gente não aceitou, por que a gente... tem todos os tipos de comentários também, né? Tipo, pague-me, que a gente falou. Não é aberto a pessoa física, assim. São os nossos participantes mesmo. E a gente faz até um apelo de participação, que geralmente vem só comentários contra. A gente fala, gente, quem é a favor, comente também, porque é importante para o Banco Central ter esse termômetro, né? Porque às vezes vem, assim, 2 contra, mas são, sei lá, 600 participantes, né? Então, não necessariamente quer dizer que... os outros estão de acordo? Não necessariamente, porque eles não se manifestaram. Então, a gente sempre pede, quem olha... consente, então fale. Né? Quando a gente... Coisa mais relevante, que a gente entra em contato, né? Com os nossos clientes e fala assim, olha, a gente mandou uma consulta pública, assim... na conversa do dia a dia, a gente fala, ó, você tá vendo que tem uma consulta pública ali aberta? É super importante. Se você acha que está de acordo, porque vai melhorar a sua fraude, sei lá, porque a gente são assuntos muito variados nessas consultas. Vai lá, por favor, comente a favor também. Isso. Que nos ajuda a aprovar mais rápido com o Banco Central. E bets, gente, tem alguma coisa de bets que vocês conseguem contribuir? Assim, claro, aqui, não pra gente não se prolongar mais do que a gente já se prolongou, mas que vocês conseguem também trazer a visão de vocês com relação à regulação. Aqui a gente está falando de Banco Central, que não está tão ativo em consulta pública, mas tem ali uma participação importante dele na regulação do governo federal com relação a esse mercado de bets que vem crescendo aí muito. Mas eu acho que o ponto da bandeira também, essa questão de gestão de risco, conversa muito talvez com a 104 aqui, né? Bom, eu não vou entrar no mérito das bets que era proibido e foi permitido e virou o que virou né, e hoje tá realmente as pessoas apostando, tá mexendo no PIB, né? Sim. Então é um número assustador, assim, exponencial, né? De volume que está entrando nos bets. Tem uma portaria, né, do Ministério da Fazenda que proibiu o uso de cartão de crédito, que a gente viu com super bons olhos. Inclusive, tem um prazo para ser implementada, mas a indústria se reuniu e falou, vamos adiantar esse prazo e já vamos proibir o uso com cartão de crédito, porque a natureza da Bets já é um pouco incompatível com você
pagar parcelado, o parcelado tá lá para você conseguir adquirir bens de consumo, entendeu? Para pessoa, né, que é o oposto da bets, que é o que você vai lá e aposta um dinheiro a perder, né? Que a gente fala, é o dinheiro do leite e o dinheiro da pinga, né? Então, é super positivo o crédito, né? O parcelado e tudo mais ser proibido. Então, a gente já se adiantou em fazer essa proibição. E aí, vira uma proibição sistêmica, né? De ir lá, o MCC, que é o código do estabelecimento, que se sobe, se não sobe, mandar os credenciadores não subirem. São várias questões de tecnologia e sistêmicas que, na implementação, tem seus desafios, mas o conceito é bem aceito e bem claro para a gente de que é incompatível com o uso de crédito. Eu acho que, mesmo o volume de outros trilhos nossos, outros produtos nossos de pré-pago e débito, ainda são muito menores do que o do próprio Pix, né? Que as pessoas fazem. E, enfim, acho que essa é a regulamentação hoje no que tange a pagamentos, né? E a fraudes. Acho que a gente tem uma lista de estabelecimentos que sempre acende uma luzinha vermelha ali de fraude. E Bets é um deles, né? Então, mas quando é débito ou quando é um pré-pago, é bem mais fácil também o controle da fraude, porque você não está pegando um crédito, né? É um dinheiro que já está ali. Então, é isso que a gente lida no mundo de pagamentos. Mas eu acho que tem uma discussão no país muito maior ainda de como regulamentar mesmo as bets e fuga de capitais das bets, enfim, ou várias outras coisas que elas trazem aí para o país que são bem preocupantes. E aqui temos um negócio importante que a indústria toda se movimentou contra um volume. Então, a gente tem aquela coisa do capitalismo, né? De mais dinheiro é bom, etc. Aqui foi o movimento contrário. Proativamente, a indústria entendeu que esse é um volume que a indústria de pagamentos não é saudável. Então, não queremos esse volume no nosso ecossistema. Então, a gente vai excluir ali transações de crédito parceladas para bets, para casas de apostas, etc. Porque a gente entende que esse volume não é saudável, porque pode aumentar risco do emissor, risco do portador, trazer inadimplência e aí colapsar toda a cadeia. Então, foi algo proativo que a indústria... A 104, então assim, já não vai ter o parcelado, já não vai ter o crédito. Então, assim, a 104 para bets não vai conversar ali, porque não tem o risco de liquidação, porque a gente vai tirar esse risco do ecossistema. E aí, mesmo os emissores, por exemplo, eu sou um emissor que vou aceitar... na minha conta, minha wallet, dinheiros vindos de apostas. Dentro da gestão de risco que vocês estão pensando, você vai olhar e vai entender aquele emissor, fazer a balança ali dentro do que a gente estava conversando até agora, de um equilíbrio entre o que ele está fazendo versus o risco que ele traz dentro da operação. É mais ou menos isso que vocês estão pensando. De novo, como não tem tudo pagamento Pix ou à vista, assim, a fraude acaba não sendo tanto sendo menor no uso, mas a gente não... O emissor, de novo, é aquilo que a gente comentou, ele é livre para autorizar no final o que ele quer, né? A gente dá todas as informações possíveis, os flags de risco e tal, e aí ele autoriza se ele quiser. Essa parte do crédito tem muito também com a questão do vício, né? Também tem uma parte social também, além do risco. De assim, então, imagina, tomar um empréstimo para jogar. Então, assim, até onde é o entretenimento, até onde passa do entretenimento e vai para ludopatia, né? Que está lá na norma e tudo mais. Então, assim, tem muito isso também, né? Vou ficar no cartão de crédito, em vez de comprar as coisas que eu preciso no mercado, que, enfim, sei lá, qualquer outra coisa, eu vou ficar lá jogando para conseguir mais dinheiro. Então, tem muito também uma parte social também que aí o governo quis tentar dar uma freada, né? Exato. Sempre esbarra na educação financeira, sempre esbarra, né, nessa questão. Verdade. Enfim, acho que a gente tem que ter uma consulta pública de educação financeira. A próxima... Mas na já tem essa obrigação, né? Já tem essa obrigação. Na que veio ali fazer o cap dos juros do rotativo, já veio essa obrigação dos bancos. Mas que ainda está patinando, né? De ter que você fazer uma política de educação financeira para os seus clientes, né? Para os usuários. Mas ainda, acho que ainda... Tem bastante para crescer nisso aí, né? Aí a consulta pública do 104 vem, vamos entender na prática, né? Vamos tangibilizar. Talvez é isso que está faltando, a intenção real de educação financeira. Porque, enfim, tem minhas opiniões aqui. Boa! Vamos para as perguntas finais? Aquelas?
Vamos. A gente já assusta eles, coitados. Não estamos preparados para isso. Não, são perguntas super leves, acho que mais pessoais, mais para super leves pessoais. Combina na mesma frase. Mas pra descontrair. Pra descontrair, pro pessoal também conhecer vocês, enfim. Na PF, né? Na PF. A Mari adora fazer a pergunta. A pergunta, né, que eu faço para vocês é o que vocês fazem de diferente. Se fosse a Lu, ela ia falar o que vocês fazem de esquisito, tá? Então, Você fala, tem uma mania esquisita que ninguém sabe. que ninguém imaginaria que você faz. Tem alguma coisa fora, né, aqui do profissional, então, ou vários de Banco Central. Exato. Ou até que tenha a ver com, mas assim, que seja diferente. Assim, nossa, é uma coisa que ninguém imagina que eu faço isso. Só quem me conhece ali, mais próximo, que Gente, sabe. a gente tem um monte de história legal. Tem gente que já passou por aqui que só escreve com um tipo de caneta específico e aí se desespera quando acaba a caneta, porque só pode... Cada agenda tem uma caneta. Enfim, esquisitíssimo. Tem outro que come grão de café, porque acha que é melhor. Pra ficar acordado. Pra ficar acordado. Tem o vício da Coca desde de manhã. Tem o vício... eu conto com os pés também. Então, tem a mão... Acho que de todas, os que tem mais esquisitos, isso porque não foram todos ao ar, viu? Gente, vocês nunca a coquinha zero de manhã, não é esquisito, vai, aquela Você coquinha imagina zero. a pessoa contar com a mão e depois ir pro pé pra continuar contando? Esquisito. De ir e voltar. Eu não Fandangos consigo nem mexer meu pé assim. Perdi as contas, tô tentando aqui. Ah lá, tá vendo? Todo mundo faz. Tem gente que tem mania de tocar no verde, enfim, tem gente... Eu não vou ficar abrindo minhas manias aqui. Eu tô achando que eu não sou esquisita. Depois Não consigo dessa. lembrar de nada. Por exemplo, eu falei, esse daqui sempre choca as pessoas. Eu gosto de ir nas lojas concessionárias de carro e fazer test drive. Eu gosto. Aí, tá vendo? Pronto. Nossa. Eu gosto. Programa de Programa final de de final de semana. Gente, às vezes tem churrasco. Eu não faço, é muito legal. Não faço isso, mas assim, eu vou levar carro pra revisão, eu faço, posso fazer test drive nesse? Posso fazer test drive? Ela vai com naqueles um programa. tops que eu não vou comprar. No final de semana. Não, gente, eu fui recente, agora na Ford. Muito legal, tinha churrasco. Acho que eles devem Tinha fugir. Eles música vêm, sertaneja. putz, gente, foge dela. Vai estar lá, igual o pendura, gente. Lois não é aceita nas concessionárias. Só gasta Sua foto gasolina. fica lá, cuidado. Ela não vai Cheque comprar. sem fundo. Ainda bem que eles são bancos algumas, mas não assistem o SOS. Ou não, né? Mas e aí, vocês, assim, tem alguma coisa que você fala... Tipo, girar todas as rótulos pra frente no banheiro. Então, eu não sou uma pessoa de manias, assim. De toques. Não, zero. Não tenho muitas manias. Posso comentar de hobbies, assim. Claro. Eu gosto muito de ir em show. Então, acho que toda semana eu vou em algum show. Casa de show pequena, grande. Não sei o que, eu sempre vou em show. Gosto bastante de fazer trilha. Olha só. Então é uma De pessoa carro. equilibrada. Isso já mostrou que ela é uma pessoa equilibrada. De carro, porque a pedra... Eu sou mais preguiçosa. Trilha de carro. carro. Então é mais seguro. Então, pega off-road, assim, no final de semana, legal. bota a família Que toda legal. no carro, leva a barraca, Ai, faz, assim, diversão. Eu sou muito família busca-pé, assim. Assim, eu vou viajar, geralmente 2 carros lotados, assim, de gente, de coisa, e é muito busca-pé. E eu De vou, bicho. De bicho. E aí, se eu vou pra praia, eu vou pra praia, assim, com 2 coolers. Se eu vou pra fazer trilha off-road, também 3 coolers, toda a criançada, não sei o quê. Que legal. Eu sou muito família busca-pé. Ah lá, Assim, então cheia Dodge Ram já patrocina aqui a Tamara. Vai lá, é muito legal. Faz o test drive na Dodge Ram. É vai verdade, amar. cabe bastante coisa. Pra fazer um carro só, né? Não, mas não adianta. Eu compro carros maiores, defende, não sei o que. Tipo, e não cabe. A gente acaba tendo que... então vamos passar só um fim de semanazinho na praia, tem tudo lá, não precisa levar nada. Acaba assim, putz, acho que vou ter 2 carros. Um só com as compras e outro com as... Porque eu amo cozinhar, então, e assim, eu levo tudo daqui, porque eu tenho o meu... Eu tô falando que eu não estou em mania esquisita, eu tenho. Eu tenho o melhor... Eu só gosto de comprar peixe num lugar, aí eu só gosto de comprar verdura no outro, aí eu só gosto... Tem que ser os melhores fornecedores, então eu levo tudo daqui, eu não gosto de comprar nada lá quando eu vou pro sítio, vou pra praia, onde eu vou. E aí a gente chega lá, a gente cozinha, uma farofa, levo pra praia.
todas as comidas prontas. Aí a gente fica lá com a criançada o dia inteiro, almoça, Ai, que quase gostoso. janta na praia. Que delícia. Olha lá. E nas trilhas também. Eu gosto de fazer a comida e levar, mas tem que ser dos fornecedores bons. Imagina um dia, você tira um dia só pra fazer compra, né? Porque daí, não, tem que ir tal pessoa, tal lugar. Não, eu não vou. Tudo aqui, ó. online. Né? No trânsito, Pagando fazendo no cartão, call né? com o John. Já pagando no cartão. Putz, Sem não. senha. Não, porque Pay. na feira, eu fiz o meu feirante fazer WhatsApp Pay. Eu só pago, eu já mostrei. Eu já dei o contato do feirante pra você, que ele é ótimo. E eu boto lá assim, não, e ele aceita o WhatsApp Pay, eu mando. Ai, Aí vai no cartão. Eu fico fazendo, com todos os meus fornecedores, eu fico assim, WhatsApp Pay, eu me mando aquele link do cartão, sabe? Vem um link pra pagar no cartão. Tem que vestir a camisa, né, gente? Exato. Lógico, Com lógico. certeza, com certeza. E você, Eu John? tenho duas manias. Uma, na verdade, eu vou falar duas coisas. Uma mania e um hobby, uma experiência que eu tive. Acho que uma mania, quando eu era mais novinho, sem dinheiro, eu gostava muito de viajar, né? Daí, assim, ia ficar naqueles hostels mais bizarros. Então, toda vez que eu viajava, eu pegava a cobertinha do avião comigo. Ai, e eu meu levava pro hostel pra viagem inteira, etc. Tem um parei. armário na casa do John, todos os cobertores das companhias Tem gente aéreas. que pega copinho, né, dos lugares, ele pega o Eu cobertor. juro que eu não faço mais isso, mas eu tenho Aí a Varig alguns já- vários cobertores. Você tá andando, você passa pelo executivo e pega aquela necessária que alguém deixou lá. Então eu tenho vários cobertores de algumas companhias aéreas diferentes em Nossa. casa, desde Air Marrocos, Air France, legal. American Airlines. Gente! Então era uma mania. Bem diferente. Bem diferente, morrendo de medo de ser pego, Você sabe? rouba, isso Nossa. Vai estar em todas as companhias aéreas, o bilhete vai estar assim, cuidado. Exato. E outra experiência que, assim, como eu falei, comecei minha carreira em meio de pagamento, né? Com o Bruno no escritório, e hoje estou na Mastercard vivendo, respirando isso, mas eu tive um hiato ali de 1 ano e meio na minha vida, que foi logo depois do meu LLM, que eu fui trabalhar nas Ilhas Caimã, no escritório, que legal. no escritório gringo. Daí eu morei no Caribe, ganhei em Chato, dólar hein? e não paguei imposto. Nossa. Que Foi- demais! Não, e pandemia. Você E morou lá, pandemia. né? Então você ficou isolado. Nossa, na praia! Na ilha. Que Na legal. praia, aquela areia branca, aquele mar turquesa, assim. Que maravilha. Profissionalmente foi super legal, porque eu fui fazer algo totalmente diferente, fundos offshore, assim, family office, algo tipo Bem diferente. bem diferente desse mundo que a gente estava falando aqui até agora. E pessoalmente, assim, priceless. Nossa, Que legal. Uma experiência literalmente sem preço e foi incrível. Mas Não, e tinha internet lá, que incrível. é linda, não, a linda é Eu já fui ilha. lá, eu já fui pra lá. Já linda. foi. Já. Tem vários escritórios de advocacia, as Big Four estão lá, um monte de Sim. gestora. Então, Olha. assim, aí eu peguei um terremoto, um furacão, Meu Deus. um Nossa, eu não tsunami. peguei. Foi, Tsunami. eu tive toda a experiência, Experiência completa, full. Nossa, completa você é um de Ilha do sobrevivente, Caribe. gente. Assim, eu sou um pouco exagerado, né? Então, assim, não é que foi outro tsunami. Uma marola, mas... Ele atrai. Outro dia ele foi para os Estados Unidos também, teve um furacão, não sei o quê. Gente. A casa caiu, a árvore na casa que... tornado. Ele atrai. Meu Deus. Ficou sem internet. Ele tava fazendo... a gente tem um negócio lá que a gente fala work from elsewhere, que você pode tirar algumas semanas do ano e ir trabalhar fora do país, né? E você tava, não Eu tava? tava. E a gente ficava zoando ele, porque ele tava sem internet, tava sem energia pra recarregar o celular, o computador, não sei o quê. Porque teve um mega tornado. Tipo, olha, você tá enganando a gente. A culpa sua das chuvas das semanas passadas, aí ficou todo mundo sem energia. Eu tava em casa, exato. Exato, tava no Brasil, tava em São Paulo. Exato. Maravilhoso. Gente, muito obrigada, Muito pela obrigada. presença de vocês. Obrigada a vocês. Foi ótimo. muito rico. Tanto é que rendeu 2 episódios. Gente, assistam o episódio anterior, tá muito legal também. Eu acho que, assim, bandeira, gente. Tem assim, um Muito bando assunto. de assunto pra gente falar. Talvez valha a gente retomar mais pra frente com o amadurecimento das consultas públicas, se que forem Pra publicadas. frente, né? Mas eu acho que vale aqui, com certeza... foi muito rico, muito Serão produtivo. bem-vindos em Serão sempre muito bem-vindos aqui novos no nosso... episódios. Exato. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada pelo convite, foi muito bacana. Super.